Olá, vou falar um pouco sobre o treinamento e desenvolvimento nas organizações. O treinamento que acontece nas organizações tem o objetivo de preparar as pessoas para o cargo em que elas vão ocupar. Já o desenvolvimento, ele está voltado em proporcionar ao trabalhador a oportunidade de crescimento pessoal. Uma das características do treinamento e desenvolvimento é trazer uma mudança de atitude nas pessoas, mostrando os pontos positivos que a empresa tem a oferecer. O treinamento é um processo educacional a curto prazo, onde as pessoas têm um foco na aprendizagem e busca por habilidades e competências para atuar em suas áreas. O foco principal é para que o funcionário tenha bom desempenho em seu cargo de atuação. A partir dessa capacitação, o trabalhador consegue executar suas tarefas com organização e excelência. Quando esse treinamento não se realiza, a empresa pode sair prejudicada, pois é o funcionário mais antigo que passará o seu próprio conhecimento sobre as funções do cargo exercido. E muitas vezes, por vícios, esse ensinamento não seria o ideal para um funcionário novo. O conteúdo do treinamento, além de falar sobre as tarefas que serão realizadas, pode trazer informações da organização, assuntos atuais ou a preparação desse funcionário. Uma forma de avaliação para os líderes é a transmissão desse conhecimento, do treinamento, para os seus subordinados, mostrando assim que o conhecimento foi adquirido da maneira correta. Um ponto importante para o treinamento e desenvolvimento, assim como no recrutamento, é estar ajustado, alinhado com as visões estratégicas da organização. Todos os atos e tudo o que acontece sobre a gestão de pessoas precisa estar alinhado e ajustado à visão estratégica da organização e com treinamento e desenvolvimento. O ciclo do treinamento e desenvolvimento passa por 4 fases. A primeira é o levantamento das necessidades, conhecido como diagnóstico. A segunda é o planejamento. A terceira é a execução. E por fim, a última e quarta, a avaliação. O diagnóstico faz levantamento das necessidades do treinamento, níveis de análise e quais são os principais indicadores das demandas. O planejamento dá ao treinamento parte de uma escolha dos métodos a serem utilizados para seguir atingindo os objetivos desse treinamento. A execução dita quais são os tipos e os fatores importantes na execução do treinamento. Na avaliação, temos os resultados. A verificação se os investimentos valeram a pena e qual foi o retorno de investimento que teve nesse treinamento. Todos esses passos são aferidos através dessa avaliação. É importante destacar a necessidade de evidenciar os resultados obtidos na execução dos programas de desenvolvimento e treinamento, sua efetividade no processo da aprendizagem, seu desempenho, além de demonstrar o potencial dos colaboradores. A partir de todo esse processo, pode-se dizer que o treinamento e desenvolvimento diz respeito a criar e desenvolver competências individuais alinhadas com o objetivo e a visão estratégica da organização. O treinamento compreende atividades que passam desde a aquisição de habilidades motoras, o fornecimento de conhecimentos técnicos, desenvolvimento de aptidões administrativas
e de atitudes referentes a problemas sociais. No final, deve-se ligar a teoria com a prática. É importante ressaltar que o desenvolvimento busca as possibilidades do crescimento pessoal do indivíduo. Seu objetivo é tornar o empregado capaz de aprender. Treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento de pessoas são termos primordiais para o sucesso de uma organização. O treinamento significa o preparo do sujeito para o cargo, e o desenvolvimento se associa com a educação, com o preparo da pessoa visando sua evolução pessoal e profissional. Ou seja, o treinamento ele está dedicado à aquisição de novas técnicas, de novos conceitos, de novas habilidades, tudo aquilo que está relacionado ao cargo específico da pessoa, do profissional. E ele visa o aumento do seu desempenho naquela função para a organização. O desenvolvimento, por sua vez, é o momento do aprimoramento, é a utilização das capacidades e das experiências do profissional, visando alcançar o seu potencial, a partir daquilo que ele traz, de suas experiências, dos seus conhecimentos, linkando com aquilo que ele vai aprender, com as novas experiências. Esses termos podem ser observados desde a pré-história, pois o homem ele já treinava suas habilidades, a fim de garantir a sua sobrevivência. Eles treinavam as habilidades de caça, de pesca, e uma vez aprendidas, elas eram repassadas para os mais novos. Com o passar do tempo, o homem se desenvolveu e foi capaz de criar novas técnicas de sobrevivência. E desse mesmo modo, o processo de treinamento e desenvolvimento ganhou inúmeras modificações, dando um salto no contexto histórico. No século XVIII, foi percebida a dificuldade dos trabalhadores na execução de suas tarefas e foi sugerido maiores investimentos na capacitação profissional. Lançaram um novo olhar para as organizações e para aqueles colaboradores, mas somente no próximo século, no século XIX, que o treinamento passou a ser primordial para o desenvolvimento de atividades específicas. Hoje, o treinamento e desenvolvimento também possui a função de ambientar os novos funcionários da organização, passar toda a cultura de forma clara, objetiva, desenvolver comportamentos, entre outros. Precisamos entender que para exercer essa função dentro do treinamento e desenvolvimento é necessário comprometimento, conhecimento e atualização. Hoje, o treinamento Como vão? Vamos
estamos falando de psicologia organizacional e treinamento e desenvolvimento. Dentro da psicologia organizacional e do trabalho, um dos trabalhos que são oferecidos às empresas é o treinamento e desenvolvimento das equipes, líderes e gestores. A norma ISO 10015 utiliza a definição de treinamento encontrada na norma brasileira ISO 8402, de gestão da qualidade e garantia da qualidade. É um processo para desenvolver e prover conhecimento, habilidades e comportamentos para atender requisitos. Também para ISO 10015, o treinamento deve contribuir para a melhoria contínua, ajudando as organizações a tornarem seus treinamentos um investimento e não apenas um custo. Mas, todavia, muitas organizações não entendem o porquê de se investir nesse serviço e rotulam ele como um gasto e não um investimento. Hoje, tudo muda muito rápido. Tecnologia, políticas, mudanças sociais e econômicas que afetam em cheio o trabalho que desenvolvemos dentro das empresas. Com a globalização e o desenvolvimento tecnológico, torna-se visível que a sobrevivência das organizações depende das habilidades e competências de seu capital humano, pois as pessoas que pensam, agem e definem as situações que estão dentro das empresas. Se tudo muda muito rápido, o comportamento, as habilidades e as atitudes também devem mudar, ou então serem aprimoradas ao máximo para que o indivíduo não perca tempo em suas tarefas e consiga se desenvolver bem dentro do ambiente de trabalho, principalmente no relacionamento interpessoal, tão importante e tão preocupante dentro das empresas atualmente. Os conflitos gerados nesse relacionamento sempre são de importância máxima dentro de um levantamento de necessidades e dentro das avaliações também de desempenho. Então é importante ficar muito atento, principalmente a esse quesito relacionamento interpessoal e a essas mudanças, essa rapidez com que tudo está acontecendo, né? Então, em muitos casos, as empresas terceirizam o trabalho de treinamento e desenvolvimento. E a realidade que o empreendedor, o contratante desse serviço busca, muitas vezes pode ser diferente da realidade vivida pelos líderes e liderados. E aí é imprescindível a avaliação das necessidades de treinamento. É o tal negócio, você é contratado para fazer um treinamento e um desenvolvimento dentro de uma empresa na qual o gestor tem como ideia que é necessário um determinado tipo de treinamento. Só que ao fazer a avaliação das necessidades, você identifica que as lideranças e os liderados têm outras necessidades. E isso se faz necessário dentro do planejamento desse treinamento, né? Já na situação da levantamento das necessidades desse treinamento. Então acontece às vezes divergências entre o que o gestor espera e o que realmente é necessário. E isso precisa ser colocado na mesa, né, durante o planejamento. Identificar o porquê da empresa querer esse trabalho. Quais são os setores que mais necessitam dessa reformulação do comportamento? E
como isso será ministrado é parte inicial do processo de treinamento e desenvolvimento. Mas não podemos deixar de lado o pensamento que os efeitos desse treinamento vão ser de curto, médio e longo prazo. Então, também deve ser feita essa previsão dentro do planejamento. E dentro dessa previsão, desse treinamento, nós sempre devemos questionar e pensar como será o treinamento, o porquê desse treinamento, a quem se destina esse treinamento, nosso público-alvo, e quando treinar. Porque nós temos e respondemos a um orçamento, então tem que ser feita uma seleção de prioridades, né? Então deve ser determinado dentro do planejamento quando treinar, a quem treinar, como e por quê. Ok? Sem essa parte inicial, o psicólogo corre o risco de desenvolver um trabalho que irá atender somente à necessidade de visão de uma pessoa, o empreendedor, o gestor. Vai gerar muitos conflitos quando o mesmo for ministrar o treinamento para as equipes. Então, quando do planejamento e dessa dificuldade do gestor entender que o treinamento existe para responder a uma necessidade e não a uma visão dele, né, pessoal, é preciso que tome muito cuidado para não gerar esses conflitos, ou minimizá-los seria ideal, né? Lembrando que a avaliação de desempenho, nesse sentido, é uma ferramenta para um treinamento mais completo e eficaz, e ele pode dar muitas pistas das necessidades para ajudar no levantamento, com certeza. O desempenho, avaliação de desempenho. É importantíssimo levar a tomada de consciência para o empreendedor, né, o gestor. Tem que ser colocado em evidência que o seu pensamento, né, como gestor, pode ser diferente da realidade que existe dentro da empresa. É a função do psicólogo organizacional trazer essa realidade para o gestor. Ao dar um olhar de desenvolvimento e não somente de treinamento para o funcionário, se faz necessário dizer que treinar só significa adestrar. E a empresa que acredita somente nessa versão comumente cria dentro dela pequenos robôs sem voz ativa e sem autonomia. Isso é muito pouco. O empregado, o funcionário, para ele se desenvolver, ele precisa ser treinado, mas ele precisa ter ideia em mente que ele vai crescer, que esse treinamento vai modificá-lo e que a melhoria do seu desempenho vai ser notada. Também, dentro do treinamento e desenvolvimento, nós precisamos pensar na missão, nos valores, nas metas e nos objetivos organizacionais dessa empresa, dessa instituição. Isso tudo tem que estar tudo alinhado, não pode ser esquecido. Desenvolver esse pensamento e esse senso crítico é o que irá garantir a eficiência nos resultados do trabalho. Pois o ser humano agora é um ser pensante, capaz de propor ideias e se desenvolver. Se nós pensarmos que a melhoria e a continuidade no processo de empregabilidade passa pelo treinamento e desenvolvimento, e este funcionário, depois de treinado e com essa consciência, ele vai ser o diferencial que vai promover o sucesso organizacional. A vantagem competitiva nesse mundo globalizado passa pelo capital humano, sem dúvidas. Quando os objetivos da empresa, da organização não são alcançados, em muitos casos, a empresa procura o serviço de treinamento e desenvolvimento. E é justamente pelo fato do seu liderado não conseguir produzir mais, podendo ser pelo fato do mesmo se sentir sufocado no seu desenvolvimento pessoal e profissional, dentro do âmbito da empresa, do trabalho. E contribui isso, com certeza, para uma cultura negativa empresarial. E aí acontecem os altos índices de absenteísmo, estresse e muitos conflitos interpessoais que poderiam ser evitados. Com certeza, todas as ações de treinamento e desenvolvimento dão início a uma alavancagem na organização.
Quando ocorre a aprendizagem no âmbito individual, ela é transferida efetivamente para os processos de trabalho, combinando por concretizar os objetivos da organização e com consequência também do treinamento. E tem como fazer uma avaliação disso com certeza. Dá para fazer uma prévia, uma avaliação das áreas onde você pretende desenvolver, atuar e acontecer o seu treinamento, e logo após fazer uma outra medição para comprovar os méritos do treinamento e fazer uma aferição de o quanto qualitativamente melhorou para a empresa e para o funcionário também. Um projeto como este é imprescindível para qualquer organização, mas ele tem que ser bem planejado, estudado para que identifique realmente as reais necessidades. Ele tem que combinar numa mudança de pensamento e de comportamento de todos na organização. Por isso que ele precisa ter também a adesão e o comprometimento dos líderes, dos gestores, dos chefes, porque realmente tem que ter esse compromisso de todos na organização. E vem de cima esse compromisso. A área de RH, ela precisa ter seu planejamento e as suas políticas bem definidas e claras, para que a área do treinamento e desenvolvimento da organização possa atuar. Ela precisa ser de forma eficaz e eficiente essa atuação, porque seu trabalho se inicia logo após o processo de recrutamento e seleção, até o momento de desligamento do indivíduo da empresa. Então, quer dizer, o RH precisa ter planejamento e políticas claras e bem definidas. O funcionário entra na empresa e permanece em treinamento contínuo até seu desligamento. E é uma função importantíssima de estratégia dentro da empresa, essa antecipação, esse levantamento de necessidades e essa clareza, esse planejamento, essa política bem definida. Boa noite, estamos aqui recebendo o professor Carlos para participar do finalzinho da nossa videoaula de RH. Nós vamos estar falando sobre treinamento e desenvolvimento e nós convidamos o professor, ele gentilmente topou participar da nossa aula. Então, professor, boa noite. Boa noite. Novamente. Nós temos a ideia do tema sobre treinamento e desenvolvimento. E nós gostaríamos de perguntar, aproveitando a sua expertise e tempo de trabalho na área, o senhor poderia falar para a gente sobre a importância do treinamento e desenvolvimento alinhado com a prática da psicologia organizacional? E emendando já com um case que o professor gostaria de trazer para a gente. Perfeito. Então, é super importante, né? O treinamento e o desenvolvimento ele é fundamental porque a gente precisa praticar para melhorar a qualidade do nosso trabalho, do nosso desempenho. Então, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Então, o treinamento é absolutamente fundamental. Então, qualquer coisa que você, mesmo que você tenha um profissional que seja extremamente talentoso, mas ainda assim ele precisa de treinamento também. E quando nós nas empresas sistematizamos o treinamento, montamos um treinamento que seja adequado para aquela empresa, os resultados são sempre muito melhores, né? Porque você sistematiza, você integra os conhecimentos e toda a base que nós fizemos. Não, pode não. Pronto. Esse trabalho que nós fizemos na indústria de Irmãos Corso, ele teve também um fundamento que é o CHA, que muitas pessoas conhecem, CHA, que pode ser o C é o conhecimento ou competência, o H é habilidade e o A é atitude. Então esse foco comportamental que eu estava comentando, ele está fundamentalmente ligado na atitude. Então a habilidade, o H da habilidade é a parte técnica, e o A, que nós trabalhamos bastante, é a atitude, porque a atitude tem muito a ver com o querer fazer, né? Competência e conhecimento é só saber, mas se ela não for colocada em prática, que é o H, habilidade é fazer, né? Saber fazer. E o A é a atitude, que é querer fazer. Então é aí que entra fundamentalmente. Então, eu estava falando e comentando desse trabalho no Irmãos Corso, que nós usamos o CHA
E principalmente nós utilizamos o A do chá, que é a atitude, que é onde está o comportamento, que é aí que atualmente... Então nós estávamos conversando a respeito da aplicação do treinamento e desenvolvimento e a utilização daquela ferramenta chá, CHA, que é o C é competência e conhecimento, o H é habilidade, que tem a ver com a parte técnica, e o A, que é a parte de atitude, que é o lado comportamental. Lá nessa empresa, nós focamos fundamentalmente a parte do A, que é a atitude, porque nós queríamos que os profissionais, ao saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, já ter feito aquela coisa, mas que eles tivessem motivação e comportamento, também atitude para executar as funções. E todas essas funções, como eu falei logo no início, elas estavam linkadas à cultura da organização, ao clima da organização e principalmente a esses novos treinamentos que nós fizemos com eles, sempre focando uma atitude, um comportamento, uma vontade de fazer. Então, o resultado fundamentalmente está muito ligado a essa parte da atitude, que é o comportamento, a vontade, o querer fazer. E o resultado nessa empresa foi extremamente positivo. Lá eles têm indicadores de produtividade e após esse trabalho que nós fizemos, os índices de produtividade aumentaram entre 23% e 27% e foi muito bom para a empresa, porque isso também ajuda a reduzir custos e aumenta a lucratividade da empresa. Então, esse foi um exemplo, espero que tenha servido de alguma forma para ilustrar um pouco esse conhecimento sobre treinamento e desenvolvimento. Sim. Agora, para encerrar, nós gostaríamos que o professor Carlos mandasse um recado para o professor Rômulo, que é grande amigo dele. Oi, Rômulo. Primeiro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo com esses alunos. Esses alunos são diferenciados, né? São muito atenciosos. Imagino que eles devam estar tendo um prazer enorme em ter aula com você, porque você também é um grande professor, uma pessoa dedicada, competente e extremamente divertida também. Então, espero acredito que os alunos estejam se divertindo na aula também. Parabéns pelo seu trabalho, essa iniciativa de ter feito esse trabalho que eles estão desenvolvendo, e isso já é esperado de você, porque você é um grande professor, um professor extremamente competente. Um grande abraço, fica com Deus, até mais.